tudo bem com vocês? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Informando. Você já passou por alguma situação na qual não foi bem compreendido ao dar a sua opinião sobre determinado assunto? Já deixou um amigo, filho, chateado ao dizer o que pensava a respeito de determinada atitude dele? E quem nunca, não é mesmo? Situações como essas nos entristecem e geralmente nos deixam arrependidos e preocupados. Pensamos sempre: poxa, eu só queria alertar, dar a minha opinião sincera. Acontece que nem sempre encaminhamos essas conversas da mesma forma, ou seja, não consideramos as necessidades e o momento pelo qual a outra pessoa, ou seja, o nosso interlocutor está passando, não é mesmo? E nesse episódio vamos conhecer e explorar a comunicação não violenta, CNV, método criado por Marshall Rosenberg, que a partir de suas experiências de psicólogo clínico propõe o desenvolvimento de habilidades que melhoram a nossa comunicação. E para nos explicar sobre esse tema, convidamos a professora Clédia Maria Pereira, coordenadora da Comissão de Mediação Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, pedagoga, especialista em mediação extrajudicial e instrução, mediação extrajudicial e facilitação de círculos de justiça restaurativa e construção de paz, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A professora Clédia também possui formação em comunicação não violenta, realizada em importantes instituições relacionadas à temática. Oi, Tetê! Oi, Clédia! Que bom tê-la aqui conosco! É um prazer. Oi, Malu! Oi, pessoal aí de casa ou da escola, eu não sei onde você está. O importante é que você está assistindo aqui o Informando, estamos de volta. E hoje a gente vai falar com a Clédia sobre esse assunto tão importante em um momento que a gente precisa saber conversar, né? Clédia, obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Informando. Bom dia a todos vocês que estão por aí, né? É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui conversando um pouquinho sobre um tema tão complexo, né? Mas ao mesmo tempo tão fascinante. Fascinante e muito a se descobrir e autodescobrir também. Para começar a nossa conversa, pensando no nosso dia a dia, né? Ele é repleto de momentos que a gente está sujeito a um monte de situações, principalmente quando a gente fala dos adultos, né? A gente tem muita questão de preconceito, tem mal-entendido, tem conflito, trânsito, então nem se fala, no trabalho, violências que a gente vê todos os dias nas notícias. E aí a gente sabe também que a nossa maneira de usar as palavras muitas vezes pode fazer a diferença nessas situações. Mas o que você pode dizer sobre a comunicação não violenta? São só palavras? Atitudes também contam? O que a gente pode introduzir em relação a esse assunto para quem nos assiste nesse momento? Já passou por um monte de perrengue, de repente, hoje mesmo, mas quer saber e quer fazer parte da mudança. Bom, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, né, que foi criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. E ele gostaria, né, de entender o que levava as pessoas a serem tão reativas em determinadas situações e o que levava as pessoas também a agir, né, de uma forma mais respeitosa. E aí, a partir daí, ele foi estudar a psicologia, né, porque ele foi criado num ambiente de muita violência, e ele foi estudar um pouquinho a respeito disso. E aí ele criou essa ferramenta incrível para quem acredita e quer melhorar, né, mudar a sua forma de comunicação, que é a comunicação não violenta. O que seria essa comunicação não violenta, TT? É uma possibilidade, né, e até mesmo um convite que o Marshall nos faz para que a gente possa melhorar, né, a nossa forma de comunicação.
Então, ela contribui para que o nosso desenvolvimento de certas habilidades, né, que são essenciais para que a nossa comunicação flua, né, com mais clareza, aconteça, né? Porque ele acreditava que nós, enquanto seres humanos, né, podemos, né, e poderíamos, né, tornar a nossa vida e a vida do outro maravilhosa ou miserável, dependendo da forma, né, de como a gente se comunica. Então ele traz esse como, né? E eu acho muito legal que ele nos apresenta caminhos muito significativos e essenciais para esse momento que a gente vive hoje. Ele nos apresenta nesse processo, nesse caminho, 3 elementos básicos, que são a empatia, né, que é uma palavrinha famosa, né, utilizada em nosso meio, mas que a gente precisa compreender melhor o que é essa empatia, que é muito além de se colocar no lugar do outro, né? A autenticidade, que é quando eu preciso me comunicar com autenticidade. O que seria isso? Trazer um pouquinho do meu sentimento, da minha necessidade, né? E a compaixão. Então, a CNV é mais ou menos isso. É uma possibilidade que você tem de ter consciência de como você está se comunicando e buscar novas alternativas, né, para estabelecer uma conexão, né, mais positiva. Então, vocês já entenderam, né? A sigla CNV, Comunicação Não Violenta, e já que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre essa sigla, que você já gravou aí, Clédia, conta pra gente onde a comunicação não violenta, a CNV, pode ser aplicada. Bom, Tete, como eu já disse antes, é um convite para uma mudança, né? Então, se você adotar isso como uma filosofia de vida, você pode aplicar a CNV por onde você passar. O ambiente social, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, né? Então, como é uma forma, né, de comunicação, então, por onde você tiver que estabelecer um diálogo, você vai usar a comunicação não violenta. Muito bom. E aí tem também uma questão do que viria a ser comunicação não violenta e o que não é comunicação não violenta. Tem Boa essa pergunta, diferenciação, Tete. né? Muito boa. As pessoas confundem muito. Todas as vezes que a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, eu ouço muito assim: Clédia, eu não tenho esse tom bonzinho, mansinho de fala sua, né? E eu achei muito legal porque eu tive a oportunidade de dizer que comunicação não violenta não é falar baixinho, não é falar bonitinho, né? É o que sai da sua boca e o momento que você, né, vai conduzir o que você gostaria de dizer ao outro é que vai fazer toda a diferença. Ah, um detalhe, não use CNV para mudar o outro. Não É funciona, você. né? Então a CNV primeiro parte de mim. Então são as conexões que eu estabeleço comigo mesmo, depois com o outro e posterior com o coletivo, né? Olhe para dentro, né? Justamente, por isso existem vários benefícios, né? Ah, Então, bom. assim, entre tantos benefícios, eu vou citar um que eu acho que é essencial, que é essa possibilidade de praticar a empatia, porque quando eu consigo praticar a empatia, eu consigo respeitar o jeito de ser, pensar e agir de cada um. Então, quando eu consigo olhar o outro, né, atendendo às suas necessidades, os seus sentimentos, a comunicação flui de forma clara e leve. E ela acontece, né? Porque a base de uma comunicação, e a gente não pode esquecer, é a escuta. E é a escuta empática, aquela escuta para compreender o que o outro está querendo nos dizer. Mas, Clédia, eu estou pensando aqui, né? Você comentou sobre não querer mudar a outra pessoa, mas primeiro começa em mim, depois no outro. Só que quando a gente para pensar, eu estou mais focada fora do que dentro, né? Então é a rede social, é o que um outro fala, e a gente não olha para a gente. Pode parecer uma coisa absurda, mas a gente não quer olhar para a gente. Como é que isso pode acontecer, de acordo com o estudo da comunicação não violenta, entender a mim mesmo para poder melhorar minha relação com o outro? Sim, boa pergunta, TT, porque é uma pergunta que pode contribuir para que a gente consiga ter essa consciência, né, da importância da gente estar mudando, né, esse jeito de nos comunicarmos. Eu costumo convidar as pessoas para fazer uma selfie do seu eu verdadeiro, né? Então a gente faz tanta selfie, né, às vezes mostrando aquilo que nem está sentindo ou está pensando. Então, muitas pessoas conseguem fazer, né, essa selfie do seu eu verdadeiro. É olhar para dentro de si e ver, poxa vida, se eu estou triste, se eu estou chateada, se eu estou magoada, que necessidade minha eu não consegui atender,
né? E aí, quando eu consigo identificar as minhas necessidades não atendidas, eu consigo ampliar as minhas estratégias para buscar possibilidades, né? Então, é fundamental esse primeiro movimento comigo mesma, né? Para depois eu conseguir, né, olhar para o outro. Eu costumo dizer que ninguém oferece aquilo que não tem dentro de si. Então, se eu tenho compaixão, né, se eu tenho essa possibilidade de oferecer ao outro uma gentileza, né, um olhar, uma atenção, aí sim, né, é porque isso está latente dentro de mim. Então, o Marshall costuma dizer que toda reação é em função de uma necessidade não atendida. Então, por isso é essencial identificar as nossas necessidades, né, que estão gerando sentimentos para que eu possa exercitar a empatia, que é identificar e reconhecer as necessidades e os sentimentos do outro. E a partir daí estabelecer uma conexão. Tem que buscar o equilíbrio, pessoal. Você me vê, primeiro, né, eu olho para mim, né, e busco, né, atender as minhas e as suas. Porque se eu ficar na intenção só de atender as minhas necessidades, não vai ter conexão e não vai ter comunicação, né? Então, esse equilíbrio, ele é essencial, difícil, complexo, mas ele é possível, né? Eu tenho praticado muito a comunicação não violenta em casa. É o meu primeiro laboratório, com os filhos, com o marido, e aí a gente vai estendendo, né, para o ambiente social, enfim, para o ambiente de trabalho. Então, é essencial esse movimento primeiro comigo mesmo, para depois com o outro e com o coletivo. Realmente ouvindo a pessoa e não mexendo no celular. Sei. É a escuta mesmo, que eu estou ali conectada. Será que a gente tem feito isso? Pergunta fica para você que nos assiste. Professora Clédia, obrigada, viu, por nos visitar, nos falar tanta coisa. E eu queria que você voltasse de novo para a gente falar sobre mais assuntos. Sim, com certeza, vai ser um prazer. Gente, é isso, Malu. A gente volta com você no estúdio, né? É importante que a gente abstraia ao máximo desse assunto. Você pode voltar outras vezes nesse vídeo para assistir, porque a gente precisa ser mais cuidadosos conosco, né? E com o outro também, mas principalmente conosco, né? Essas são habilidades, inclusive, que a gente precisa desenvolver se a gente quiser, de fato, se relacionar melhor. Beleza? Com você, Malu. Obrigada, TT. Obrigada, professora Clédia, por colaborar conosco e demonstrar aos nossos telespectadores como é possível aprimorar nossos processos comunicativos e quais habilidades precisamos desenvolver. Afinal, é por meio da comunicação que buscamos encontrar soluções para melhorar a nossa relação com os outros, resolver problemas e nos fazer entender. Por muito tempo, acreditamos que nos comunicar era um processo simples, que bastava dizer o que pensamos sobre determinado assunto. Porém, o mundo mudou muito. As pessoas e suas necessidades também. E hoje aprendemos que a comunicação é uma capacidade bastante complexa. A vocês que ficam conosco até aqui, muito obrigada. E o nosso quadro Informando de hoje se encerra aqui. Mas não se esqueçam, estaremos de volta na próxima semana com novos conteúdos para vocês. Até lá, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.